Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fazer um balanço do ano de 2024 em relação às leituras, né? Fazer uma retrospectiva assim por cima. Vou responder uma tag que eu achei na internet mesmo, num site blá 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 aleatório. Vou responder algumas perguntas dessa tag e a gente conversa um pouquinho sobre como foi esse ano de 2024 no quesito leituras. Primeiro de tudo, eu decidi que eu não vou fazer uma lista pro ano que vem. Eu cheguei a fazer uma para esse ano, tem até o vídeo aí no canal. E acho que às vezes é legal e para algumas pessoas funciona muito. Para mim não funcionou muito. Não sei se esse ano ou se para a vida mesmo. Porque, na real, teve vários momentos que eu consultei essa lista durante o ano, só que em vários momentos eu não estava a fim de ler aqueles livros, ou eu não tinha também. Então, não sei, às vezes, sei lá, você tá com tanta vontade de ler um livro, por que não, né? Escolher por esse, então. Aí eu acabei mudando um pouco a rota. Alguns, eu acabei, sei lá, eu já tava numa toada muito grande de calhamaços, aí não, deu vontade de ler uns livros um pouco menores e tal. Às vezes você descobre um autor, sei lá. Então, quis ficar um pouco mais livre. Então, eu não vou fazer uma lista pro ano que vem. O máximo que eu vou fazer ir falando aqui no canal quais são minhas pretensões, o que eu tô lendo no momento, o que eu, né, pretendo ler logo em seguida, mais ou menos uma filinha assim. Mas enfim, então eu não vou ficar preso a uma lista para o ano, assim, dividir por mês. Quem garante que em março do ano que vem eu vou querer ler, sei lá, Guerra e Paz. Então eu não tô a fim de fazer uma lista pro ano todo. No máximo vou falando, atualizando aqui as sequências aqui no canal. Então, sobre o ano de 2024, foi uma loucura, né, do ponto de vista de leitura, assim. Apesar de eu ter conseguido ler bastante até, minha rotina mudou muito esse ano e essas mudanças todas sempre afetam a minha rotina, principalmente de leitura, porque a minha profissão é um pouco assim, né, pra quem não sabe, eu sou ator e a nossa rotina muda muito, porque você às vezes tá num trabalho assim, assim, assado, e aquilo dura, sei lá, 3 meses, ou você pega alguns jobs assim, muito pontuais, sabe, é um dia só, é uma semana. Então, muda toda hora, e tem hora que você vai ler, sei lá, de manhã, tem hora que você vai ler no caminho pra não sei onde, que você pega trem, tem hora que você vai ler mais à noite, e eu bugo nesses momentos de transição de rotina, sabe? Então, sei lá, num certo período, eu tô lendo todo dia no trem, indo pra não sei onde. Aí eu deixo de ir pra esse lugar, já demora até eu conseguir colocar a leitura em um outro momento e estabelecer aquilo. Enfim, esse ano minha rotina mudou bastante, né? Eu fiquei bastante tempo no Stranger Things The Experience, né? Foi o meu maior trabalho esse ano, foram 7 meses de temporada. Mas nesses 7 meses também eu mudei bastante, né? Tinha uma época que era de terça a domingo, teve uma época que era de quarta a domingo, teve uma época que eu só fui final de semana pra lá. Então, assim, ficava bem difícil de manter uma rotina. E lá também, apesar de eu ler lá, era mais difícil e eu não rendia tanto quanto igual quando eu ia em casa, sabe? Porque tinha esses desafios, né? Era bem barulhento, era uma rotina de horário muito doida. Então você começava ali daqui a pouco, assim, meu Deus, que horas são? Eu preciso voltar, sabe? Enfim, só quem trabalhou lá vai entender o que eu tô falando, porque é uma grade bem atípica, assim. Enfim, então vamos lá. Então, livro, na tag mesmo. Pergunta número 1, livros lidos. 29. Eu acho que vai ficar em 29 mesmo, né? Apesar de ainda ter uns 11 dias aí, 2024, eu acredito que eu não vou terminar os que eu tô lendo atualmente, então vamos fechar em 29. Se eu fiz releituras. Ah, fiz. É esse aqui, né? O Encantador de Flechas. Eu já tinha lido quando eu tinha uns 13 anos, então foi uma releitura. Mas acho que só. De resto, tudo que eu li acho que foi novo. Livro mais curto que leu. Eu não sei porque eu não lembro a quantidade de páginas certinha de todos os livros, mas vou colocar os de teatro porque são textos mais curtos, né? Você lê muito mais rápido do que um livro de ficção, literatura e tal, prosa, né? E em geral são curtos, né? Geralmente peça tem, sei lá, umas 60, 80 páginas. Então eu li algumas do Molière, li algumas do Shakespeare, Nelson Rodrigues, ficavam aí nessa média de páginas, então. Bom, e de prosa, talvez o mais curto tenha sido A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, ou Ratos e Homens, do Steinbeck. Algum dos dois.
Acho que foram os dois menorzinhos, assim, do ano. Pergunta número 3. Qual o livro mais longo que leu? Eu vou considerar esse, apesar de eu ter começado ano passado, mas eu terminei esse ano em fevereiro, então vou considerar esse, que foi Os Miseráveis, né? Maior leitura, acho que da minha vida até então. O livro é gigantesco. Eu acabei em fevereiro desse ano, acho que foi uns 3 meses aí de leitura, 4, por aí. Foi bem longo. Então, como eu acabei esse ano, vamos considerar esse. Se eu finalizei alguma série, não, porque eu não li. A única série que eu li foi o Game of Thrones, aqui, né? E o Encantador de Flechas. Game of Thrones tem 5 livros lançados até o momento e eu só li o primeiro. E o Encantador de Flecha só tem 3 lançados até o momento, mas as 2 sagas não estão terminadas ainda. E eu li só o primeiro, o segundo tá aqui do lado para eu ler e o terceiro tá emprestado. Mas em algum outro momento eu leio, que a fila tá um pouco grande. Então eu não finalizei alguma série porque, né? Enfim, tô nos primeiros de cada uma delas. Pergunta número 5. Começou alguma série? Sim. Essas daqui, né? Uma releitura. Essa aqui é releitura só o primeiro livro, porque o segundo eu nunca li, nem o terceiro. Então esses vão ser leituras, mas enfim, recomecei essa saga. E o Game of Thrones eu comecei também esse ano, bem no finalzinho. Então li o primeiro e atualmente estou lendo o segundo. Queria muito que ele lançasse logo os outros dois, porque é mais fácil eu ler os 5 livros e ele não ter terminado do que eu terminar e ele ter lançado os últimos 2 que faltam. Se ele pelo menos lançasse o sexto, né, gente? Enfim, né, já tem até teorias de que não vem aí, que vai acabar por isso mesmo. Mas tem tantas teorias que eu já nem sei o que eu acredito mais. Só vendo pra crer mesmo. 7. Melhor livro do ano. Eu pulei a 6 porque eu achei a pergunta besta, mas enfim. O melhor livro do ano. Eu não gosto de eleger o melhor, mas tem 2, aliás. Um de não ficção e um de ficção. O de ficção, eu vou colocar o que mais me deu gosto lendo. Que foi aquele que você lê, você fala, você fica muito afim de ler, de terminar. E que você lê também falando, caraca, mano, que bonito isso, que complexo, que interessante, que... Enfim, então, esse livro que realmente me prendeu, assim, do início ao fim, que eu queria muito ler, eu fui, sabe, saboreando o livro, foi Hamlet, do Shakespeare. Sim, era uma heresia, eu como ator, já há 2 anos, formado, né, se considera o tempo de formação, é mais tempo ainda, nunca tinha lido Hamlet. Eu só tinha assistido adaptações, mas nunca tinha lido. Um crime, talvez. Mas é muito legal de ler, assim, eu gostei muito, foi o livro que mais me deu gosto, assim, durante toda a leitura, assim, e também é rapidinho de ler, né? E o segundo de não ficção é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que tá aqui. Eu não cheguei a fazer um vídeo dele pro canal porque ele é um livro um pouco diferente. Se vocês se interessarem, eu faço. Porque é um livro que muda vidas, assim. É um livro meio life-changing, assim. É um livro que ela fala sobre um pouco a reconquista da criatividade. E é muito interessante, porque ela traça todo um caminho, assim, de 12 semanas. É um livro que tem várias atividades práticas, você tem que estar realmente bem empenhado, não só em ler, mas em fazer. Não fiz tudo, óbvio, mas as principais que ela sugere, né, que são as páginas matinais, você escrever todo dia pelo menos 3 páginas, e o encontro com o artista, que é algum momento que você separa para você sozinho ter uma atividade, desde, sei lá, ir assistir uma peça, ou fazer uma pintura, ou cozinhar, ou, enfim, que você separe o tempo para você explorar alguma coisa diferente. Essas 2 são as principais, então essas eu tentei fazer mais. Mas cada semana também tem várias atividades, várias perguntas, várias coisas para você fazer. E essas eu fui fazendo de acordo com o que dava, né, dentro da correria da vida. Mas é um livro muito bom. É um livro que você sente que você realmente sai da leitura diferente. Você muda alguns dos seus pensamentos, você se permite criar mais, você realmente vai tirando alguns bloqueios, você fica mais afim de ousar, você não descarta e despreza as suas ideias, porque às vezes a gente pensa uma coisa legal, mas automaticamente a gente, não, sei lá, quem já fez isso? Ai não, isso aqui ideia é bosta. Ai não, isso aqui é muito difícil, ai não sei nem como fazer. Você começa a tirar um pouco esses bloqueios e perceber que você sabe determinadas coisas, que sim, é uma ideia legal, você pode estruturar, você pode melhorar,
E isso, assim, do ponto de vista até meio religioso, o livro tem uma certa pegada religiosa às vezes, mas pra mim, pelo menos, foi importante. Tem uma hora que ela fala das sincronias que eu acho muito, muito relevante, assim, ter esse olhar pra vida, de entender que, opa, as coisas estão acontecendo, né? E não são meras coincidências, sabe? Enfim, então foi um livro que me transformou de diversas formas. Você vai tendo vários insights no meio também. Você lembra coisas da sua história, de por que que talvez você tenha esse comportamento, por que que você pensa desse jeito. Então é um livro, mexe até um pouco com o psicológico, assim. Enfim, é um livro muito bom. Eu recomendo demais, principalmente para quem é artista, mas não só para quem Eu acho que independente se é ator, pintor, qualquer profissão envolvida com a área artística, super vale a pena. E até para quem não é envolvido com a área artística, acho que vale a pena, porque, gente, uma pessoa criativa, ela faz a diferença independente do meio que ela esteja. Então, acho que super vale a pena, super mesmo, assim. Então, é um livro que realmente muda a vida e que pra mim fez um baita sentido quando eu li. E me mudou em vários aspectos diferentes. Então, assim, não tem como ler esse livro e não sentir essas diferenças, não se sentir grato, de certa forma, por conseguir mudar algumas coisas. É transformador. E as pessoas que eu conversei, que leram esse livro, né, eu postei um story uma vez e, nossa, muitas pessoas vieram falar comigo sobre esse livro. Muitos ficaram interessados e outros que já leram vieram falar, nossa, esse livro é muito bom, não sei o quê. E as pessoas que eu conversei realmente também tiveram essa experiência de realmente mudou a vida. De algum aspecto, sabe? Não tô falando que, nossa, precisa mudar tudo. Não, mas se ele mudar isso aqui já é o suficiente, já é poderoso. Então, e as pessoas que eu falei tiveram mudanças significativas, né? Então, isso é muito legal. Recomendo demais a leitura. Então, Hamlet e O Caminho do Artista. Livro que mais te decepcionou esse ano? São dois. São dois e um talvez eu seja um pouco julgado por isso. Vamos ao primeiro. O primeiro veio de uma decepção, porque eu tava muito ansioso para ler. Esse ano eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria muito conhecer algum livro do Murakami e algum livro do Cormac McCarthy. Eu tava com os dois na cabeça, eu vi muitos vídeos de pessoas falando muito bem desses autores, que é um escritor favorito da vida, que não sei o quê. E aí eu fiquei muito interessado, eu fiquei, nossa, será que também vai ser meu autor favorito da vida, não sei o quê. Aí comprei um livro do Murakami, que é o Tsukuru Tazaki e seus anos de o Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. Não rolou, gente. Li até o final, mas achei chato. Foi bem decepcionante, eu esperava muito do livro. Começou aquela coisa assim, né? E a temática é interessante, né? Porque ele tá falando de um grupo de amigos e que de repente eles rompem a relação com um dos integrantes e ele nunca soube o porquê. E obviamente isso gerou um puta trauma pra ele e ele vive a vida carregando essa dor, ele ficou em depressão, ele pensou em suicídio, um monte de coisa assim. Gente, acho que eu nem poderia falar essas palavras aqui, né? Mas enfim. Então tem todas essas situações, você fala, nossa, tipo, tem muito pano pra manga. É um livro que, nossa, poderia falar sobre muitas coisas, muitos assuntos, gerar muitas reflexões e não sei o quê. E você fica, né, curioso pra saber essa jornada do personagem, se ele vai descobrir o porquê que as pessoas pararam de falar com ele, qual que era a razão e tal. Aí no meio do livro tem uma informação importante, assim, que você fala, nossa, isso é muito grave, será que isso é verdade? E no fim, maior besteira. Não dá em nada, chato, não gerou muitas reflexões e acaba... foi bem decepcionante, assim, fiquei, gente, não é possível, é isso aí que vocês falam? Achei bem decepcionante, eu esperava muito mais do autor e da história, né? Eu comprei esse especificamente porque sempre falam que é um bom livro dele para começar, e pela temática, que eu acho tão, né, relevante e que tinha tantas possibilidades, enfim. E o segundo, esse que eu acho que eu vou ser mais julgado por não gostar, foi O Morro dos Ventos Uivantes. Eu li ele mais no comecinho do ano, só que assim, não rolou também. O livro é detestável, assim, os personagens são loucos e chatos, é isso. Um livro de um bando de gente doida,
Terapia é apelido porque eles precisam. Todo mundo extremamente violento, vingativo. E é isso o livro inteiro. Aí chega uma hora que cansa. No começo você fica assim, eita, uau, nossa. Né? Porque é difícil um autor, uma autora ter essa brutalidade, digamos, com seus personagens, assim, de demonstrar esse lado mais perverso do ser humano. Então, você até assusta, você fala, nossa, uau, é impactante isso de certa forma. Só que todos os personagens são assim e se torna um pouco repetitivo. E aí eles, assim, é tranqueira atrás de tranqueira, e aí chega uma hora que você fica assim, tá bom, acho que eu já entendi, vai ficar meio chato. Então, não curti muito, fiquei, ok. Não me pegou, assim. Tem gente que, nossa, o livro favorito da vida, fiquei, bacana, não, não foi pra mim, assim. A leitura eu terminei um pouco assim na força do ódio, sabe? Não era aquela coisa que eu queria terminar. Então, decepcionou um pouquinho, eu esperava mais. Novo autor favorito. Eu não gosto muito dessas classificações assim, mas vou dizer livros que eu me interessei em conhecer mais do autor, porque tipo, eu não quis parar só naquele livro e acabou. Um deles foi o George Martin, né, do Game of Thrones. Eu me surpreendi bastante com essa leitura. Eu vou gravar ainda um vídeo falando especificamente sobre essa leitura, então não vou dar tantos detalhes. Mas eu gostei bastante a ponto de querer continuar a saga e querer ler outros livros dele também. E outro que também gerou esse efeito, que eu gostei da leitura e que me abriria a outros livros, é o Fitzgerald, né, do Grande Gatsby. Foi um livro que me impressionou bastante e que me deixou essa porta aberta, sabe? Por exemplo, o Murakami, como eu não gostei muito, dificilmente eu vou querer ler outra coisa dele. Só se eu tiver realmente com muito tempo, algum tema me interessar muito, assim, sei lá. Mas, como a primeira experiência foi meio negativa, não é um autor que eu vou dar uma chance tão cedo. Esses outros, sim, estão super de portas abertas, quero ler algo deles em breve. O livro mais bonito do ano. Esse eu fui com dois. O primeiro, com certeza, O Grande Gatsby, né? Eu falei isso no vídeo do livro. A edição é impecável, assim. É um trabalho muito caprichado da Antofágica. O livro de capa dura, né? Eles trouxeram a capa original, né, no livro. E as ilustrações são impecáveis, assim. Né? Lá eu mostro com detalhes também. O livro tem essas ilustrações com carvão, que são muito bonitas, muito mesmo, assim. O livro me ganhou, assim, pela beleza, porque o começo dele, você não entende muito aonde eles querem chegar, né, com a história, aonde o Fitzgerald vai levar essa história. Então, olha isso, gente, é muito bonito. Então, no começo, o que me conquistou total foram as ilustrações, assim. Me ganharam de cara, eu achei um trabalho muito bem feito, muito bonito. E tem muitas, né? Isso é raro. Geralmente quando tem, sei lá, no início do capítulo, olha lá. E esse daqui não. Ele tem várias e várias e várias. Eu acho isso, assim, maravilhoso. Enfim, então... E aí depois o livro me ganhou na história, mais pro meio final, assim. Então, com certeza o primeiro lugar fica com O Grande Gatsby. E o segundo lugar fica com O Velho e o Mar, do Hemingway, nessa edição de luxo da editora... Gente, eu esqueci a nossa editora. Bertrand Brasil. O livro tá... ele é bem bonitinho, ó. Ele tem um peixe, né? E aí você vê que ele reluz assim. Aí aqui, por exemplo, né, simulando uma rede de pesca. Tem várias ilustrações aqui de coisas marítimas. O livro é bem editado, né? Ele é azul aqui, as bordas, a edição é super bem feita. Eu gosto bastante de livros assim, que você percebe que eles se preocupam com a beleza, sabe? Então, esse também é um livro bem bonito. Pra mim só faltou uma fitinha de marcar a página. Então, considero que esses dois foram os mais bonitos que eu li desse ano. Então é isso, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, aquele processo todo que vocês já sabem.
Fiquem atentos para os próximos vídeos do canal. E se vocês quiserem, podem me seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, além da minha wishlist da Amazon, para você que quiser contribuir com o canal, contribuir com novos livros para novos vídeos. Até mais!